Querido e amantíssimo Pai, queremos lhe agradecer por este maravilhoso dia e esta oportunidade e disponibilidade que Tu nos concede, ó Deus, essa voluntariedade para vir à Tua casa, para Te louvar e para ouvir a Tua palavra e assim firmar nossas raízes neste terreno fértil que é as Tuas promessas, a Tua palavra. Firmar de tal modo que a nossa fé seja mais cristalina, a ponto que possamos, cada um possa, ó Pai, soltar a sua nau e navegar com fé em Ti. Abençoa-nos nesta manhã com todas as Tuas ricas bênçãos. E rogo que abençoe todos os que nos acompanham pela internet, que cada um possa estar no verdadeiro espírito de culto, ó Deus, para que assim seja agradável perante Ti, Senhor. Seja um culto individual em seus lares. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Hoje estamos com um dia muito bonito, né? E Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sentai-vos. O irmão esteve falando, o nosso líder de cântico hoje, né? Que a escola dominical é o culto mais importante. As crianças, vamos deixar eles descer, né? Eu esqueci, né? Desculpa. É o culto mais importante. Eu concordo. Realmente, para mim, pelo menos, sempre é o culto mais importante. Eu aprecio uma pregação, mas eu aprecio muito um estudo. Assim, estudo não, a palestra, o comentário, a vida normal da igreja, porque isso define melhor a nossa fé. De tal modo que você simplesmente vai entender melhor para responder também à razão da sua fé. Então, é aqui onde a gente compreende melhor, vem os ensinos, os conselhos, enquanto uma pregação corrida, o pregador está ali com um tempo definido e tem uma linha, vamos dizer, um tanto popular. Mas na pregação, na escola, nas palestras, isso eu considero como aquela chuva suave que vem para realmente fazer com que a planta seja irrigada, e possa crescer, aquela chuvinha que penetra, né? Então nós queremos sempre, quando usamos o nosso púlpito, eu sempre uso com aquele temor de Deus e aquele objetivo para ajudar a igreja.
para ajudar vocês a crescerem na vida espiritual, no conhecimento do Senhor Jesus. Eu nunca ocupo o púlpito para dar, vamos dizer, uma mensagem encomendada, para um lugar para jogar meus despeitos, né? minhas dificuldades. Não, ninguém veio para isso. Vocês vieram para alimentar vossas almas, e esta é a responsabilidade de qualquer pastor, alimentar o seu povo. Eu quero falar nesta manhã sobre Cristo, o sumo sacerdote. A palavra sumo quer dizer o maior, o principal dos sacerdotes. Agora, o sacerdote, ele era um ofício, da mesma maneira como pastor é um ofício. Não era uma posição, um cargo só por si. Primeiro, ele era um ofício que realmente desempenhava um cargo. É igual no Novo Testamento, uma pessoa é conhecida como pastor por causa do seu ofício, o seu trabalho junto aos irmãos. O evangelista é reconhecido porque ele é evangeliza. Então, não é uma posição somente, mas é uma função, né? Não é um posto, como dizemos, somente, é uma função. Então, o sacerdote ele tinha a função de interceder. O que é um sacerdote? Ele é aquele que está entre um e o outro. Vamos dizer, faz o meio de campo, não é certo? E a Escritura diz que Jesus, o sumo sacerdote, olha bem, quer dizer, o maior sacerdote, é o sacerdote-chefe, é o sacerdote maioral, vamos dizer, é o sacerdote dos sacerdotes. Porque em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10, nós encontramos isto, as Escrituras dizendo: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Olha o 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. É o que você é, reis, é o que somos. Reis futuramente, mas hoje ocupamos o que é a posição também de sacerdote. Olha bem, e eles reinarão sobre a terra. Quer dizer, reinarão ainda está por ser, mas Deus nos fez reis e sacerdotes. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz: ofereçamos, olha o tipo de trabalho que oferecemos a Deus. Ofereçamos por ele sacrifícios de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Ao sacerdócio universal, Lutero explicou muito claro isto. Quando a Igreja Romana, nos tempos antigos, e até hoje também, né, ela quer mostrar que o sacerdócio é a hierarquia, e o chefe é o
é o Papa, e que não há ninguém salvo fora deste sistema. Então, veja, que prendeu o povo dentro de uma cela religiosa. Daí Lutero olhou na Escritura e disse, pela fé sois salvos. Quer dizer, em outras palavras, não depende de estar dentro de um sistema religioso. Não depende de estar preso a uma regra denominacional. Inclusive, os 2 primeiros irmãos, nos dias de Lutero, eles foram queimados, 2 jovens. Sabe por quê? Só porque eles negaram que a igreja tinha poder para salvar. Foi feita a pergunta para eles, se eles afirmavam que a igreja tinha, se eles criam e aceitavam que a igreja tinha poder para salvar. Eles responderam, só Jesus. E por causa disso, eles morreram. E quando Lutero soube da notícia, ele disse, Deus está começando a colher seus frutos. Então, o sacerdócio é universal. O sacerdote é o que chega diante de Deus. Qualquer um pode chegar diante de Deus. Então, a Escritura nos anima que devemos chegar com confiança. Não com medo, mas com segurança, né? Porque temos o quê? Temos, olha bem, um sumo sacerdote, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não é a minha justiça, é a justiça dele. Entende? É nisto que todos nós fiamos, né? Confiamos. Então, veja que o sacerdócio universal pertence, é de todos os crentes. Cada um pode chegar diretamente a Deus. Não precisa pedir a bênção, vamos dizer, para o pastor, não é? Não precisa pedir bênção para Maria, para uma religião, para um grupo, ou cumprir formalismo estabelecido pelos homens. Agora, concernente a reis, isso, e eles reinarão. Pode ver, o verbo está no futuro, porque hoje ainda não reinamos, não. Você manda em alguma coisa aí? Manda aqui. Então, hoje é potencial, hoje é, vamos dizer, o reino espiritual. Mas vejamos, irmãos, em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10, vamos observar aqui. Nos diz assim, aliás, já li, né? Que Deus nos fez reis e sacerdotes. Antigamente, vou explicar melhor. Antigamente, os sacrifícios, quer dizer, o homem-chefe que chegava diante que oferecia os sacrifícios, era o patriarca, quer dizer, o chefe daquela casa, vamos dizer, o chefe daquela tribo. Ele ocupava o lugar político, como ele ocupava o lugar de sacerdote. E o chefe daquela clã, daquela tribo, por exemplo, Noé, Jó, Abraão, nós vemos que eles exerciam o lugar, entende, de líder. Era a pessoa que fazia os sacrifícios. Abraão encontrou a Melquisedeque, que era a figura de Cristo. Melquisedeque não tinha pai,
Melquisedeque não tinha mãe, nem princípio de dias e nem fim. E Abraão lhe pagou o dízimo de tudo. Tão grande era Abraão, mas ele encontrou alguém maior do que ele, Melquisedeque. E Melquisedeque, nos diz a Bíblia, Hebreus 7, 1,14. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Salém é conhecido como Jerusalém, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então, Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Vocês sabem quem era Melquisedeque. É Deus no ofício sacerdotal. Foi uma teofania que apareceu a Abraão, e aquilo era uma figura de Cristo. Por isso, Jesus, ele, como diz a Escritura, que ele ocupa o lugar do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio eterno, contínuo, né? Vamos um pouco tropeçando até a desenvolver melhor, né? Então, vejamos, irmãos, que o ofício de sacerdotes era exercido pelo chefe daquelas clãs. E, mais tarde, quando Deus estabeleceu, pela lei, o sacerdócio levítico, a tribo de Levi, foi tirada para exercer o sacerdócio. Quer dizer, agora não era mais o chefe de uma tribo, como foi Abraão. Agora era Deus estabelecendo um sacerdócio. Você pode observar o progresso. E o sacerdócio, nós temos ali o sumo sacerdote, que era exercido pela família de Arão. E os sacerdotes, os outros sacerdotes chamados de levitas, que ajudavam no templo ali, na imolação de animais e nos serviços, mas havia o sumo sacerdote que tinha a responsabilidade de conduzir espiritualmente a nação. Então veja que este sacerdote, esse sumo sacerdote, somente ele, não qualquer levita. Olha bem, ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e, logo mais, por de toda a nação. Havia um sacrifício anual que era pelo pecado de toda a nação. Então, o sacerdote tomava do sangue daquele animal, colocava numa vasilha e ele entrava, olha bem, além do véu, ali no templo. O templo, ele havia 2 compartimentos, para dizer 3. Temos o pátio lá fora, o primeiro átrio, temos o segundo compartimento, vamos dizer a sala, que era o segundo átrio, e havia uma divisão.
deste para o lugar santíssimo. E aquilo tinha uma cortina forte, pesada, que vedava a entrada e mesmo a visão de qualquer um. O sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano, levando o sangue do animal, mostrando assim pelo sangue que houve morte, que o cordeiro morreu. Entende? O sangue é a prova da morte. Então o sacerdote, ele entrava ali. Naquele lugar santíssimo, o que tinha ali dentro? Qual era a mobília ali dentro? Tinha uma mesa, tudo revestido de ouro. Sobre esta mesa havia a arca, que era um cofre de 1,15 m por quase 70 centímetros de largura, feito de uma madeira suave, marfim, né? Acho que é acácia, não sei. Acácia. E era revestido de ouro. E havia uma borda de ouro em cima. E por cima, aquela tampa, a tampa da caixa. E dentro daquela caixa estava as tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido e o maná, que mantinha a sua frescura ainda. Todo testemunhos. E isso representava a palavra. Aquela arca representa a palavra, Deus. Entende? Representa o que ali? Aquilo é um símbolo. Entende? Porque Deus disse, você faça conforme você viu. E ele fez as coisas aqui conforme ele viu lá em cima. Entende? Vamos dizer dessa forma. Aquilo representava aqui o trono do juízo aqui na terra. Entre o povo de Deus. A palavra. Porque Deus, pela sua palavra, automaticamente quer dizer é juízo. Mas sobre a tampa daquela caixa havia uma lâmina de ouro. Sobre aquela lâmina, a figura de 2 serafins, que são anjos que estão ligados à parte da adoração, do sacrifício, e ambos com suas asas voltadas um para o outro. E Deus disse a Moisés que ele falaria com Moisés sobre aquele propiciatório, chamado de propiciatório. O que quer dizer propiciatório? Aonde se encontra o favor, aonde encontra-se a misericórdia, aonde encontra a graça. E todas as funções de Israel, dos sacerdotes, pode ver, era uma nação igreja. Tudo estava voltado para aquele ponto máximo, a misericórdia. Então veja, era ali aonde Deus se assentava, era ali onde a coluna de fogo se manifestava. Quando Salomão inaugurou o novo templo, essa coluna ela entrou no templo a ponto dos levitas não poder ministrar. Vamos dizer, aquela nuvem, aquela cerração era tão forte, era a presença de Deus, e Deus fez o quê? Foi estar no lugar santíssimo. E naquele lugar santíssimo mostra que é um lugar de vida, não é um lugar apagado. Porque é o tipo cristão que realmente está em Deus, não está apagado. Arão pôs uma vara velha seca, que se jogasse dentro do fogo, em 5 minutos estaria queimado. Mas diante da presença de Deus, em uma só noite ela reverdeceu, criou casca. Olha bem, ela deu galhos,
ela deu flores, e ela deu folhas, e deu frutos. Em uma só noite. Não venha me dizer que você, como cristão, vive uma vida apagada. Isso não está na presença de Deus. Porque aquele maná velho, aquele evangelho velho que morreu lá, que um dia alimentou, mas na presença de Deus a Bíblia é nova. A palavra é nova. Então veja, e você obedece às Escrituras. Então, irmãos, sobre este propiciatório, lembra bem, o propiciatório é aquilo ali, não era todo o lugar santíssimo, era sobre aquela palavra, aquela arca. E Deus disse, o dia que você, Adão e Eva, comer, vocês morrerão. Olha o que diz a palavra, mas veio o cordeiro, Deus deu um animal provisoriamente para no lugar da vida do homem. Deus matou o cordeiro ali no Éden. Olha o propiciatório vindo sobre este trono, sobre esta palavra. Estão entendendo? Diga amém. Então veja que a palavra trono, muita gente entende errado o que quer dizer trono. Entende que é uma cadeira de um rei. Deus assentado em seu trono. Trono, ele significa o quê? Domínio. Domínio. Olha bem, que por si, como eu disse, já é juízo. O dia que vocês comerem, morrerão. Então veja, que o sumo sacerdote tinha que entrar ali com sangue. Que tal se ele dissesse, eu sou o sumo sacerdote, eu vou entrar lá, eu tenho capacidade, eu fui ungido, eu fui consagrado, eu tenho aqui minhas credenciais, a minha linhagem, eu vou entrar ali porque eu posso. Será que ele ia sair com vida? Porque Deus não olhava para a cara do camarada, para a inteligência do camarada, para as vestes do camarada. O que Deus olhava é para o sangue que apontava para o cordeiro. Aleluias. Aleluias. Eu gosto disso, irmãos. E essas coisas é o que firma a nossa fé. Se você não tem uma fé firmada, uma revelação nisto, que confiança você tem para chegar diante de Deus? Que agradecimento você teria? Mas reconhecendo isto, você se rende a Deus, porque você vê o que Deus fez por você. Você não se rende a Deus com medo de ir para o inferno ou ficar fora do arrebatamento. Então nós vemos que esses sacrifícios de animais foram feitos durante muitos, até milênios, né? Mais de 1000 anos, o sacerdócio de Levi esteve de pé. E como nos diz a Bíblia, até que chegasse o tempo da correção. Entende? Até que chegasse o tempo da correção. Hebreus 9, 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, não mais um levita, o sumo sacerdote dos bens futuros, olha bem, bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que segurança, né? Esta seria a correção. Entende? Aquelas coisas provisórias, aqueles tipos, teria que terminar aqui,
porque tudo apontava para Cristo. Não é certo? E nós encontramos que as Escrituras nos dizem, em Marcos, capítulo 16, verso 19, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quer dizer, assentou-se à destra, chamamos direita destra. Não pensa você que é o braço direito, não é isso. Destra, direita, quer dizer ação. Ação. Você diz, fulano é o braço direito de ciclanão lá, viu? Quer dizer, tudo que você quiser com o grande, tem que passar pelo braço dele. Por isso Jesus disse, em meu nome, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Ele é a ação de Deus. É por onde Deus se manifestou, é onde Deus pôs o seu nome, é aonde Deus, vamos dizer, deu todo o poder. Jesus chegou e disse, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Todo o poder. Aleluias. Então, veja, vamos olhar isso aqui. Alguém confunde essas coisas. Então é dois deuses? Não. Você tem que compreender os movimentos de Deus, as dispensações. Entende? Por exemplo, Salmo 110, verso 1, Davi disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, quer dizer, debaixo da planta dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor, o que é isto? Pai e filho, é a manifestação de Deus, entende? Na dispensação de pai e filho. Entende? Disse o Senhor ao meu Senhor. Em outras palavras, nós estamos diante deste trono, entende? E temos que respeitar estas manifestações de Deus. Disse o Senhor, meu Senhor, fique aí, até que eu submeta tudo a ti. Então, veja vocês, que Jesus, como sumo sacerdote, entrou, além do véu, pelo seu próprio sangue, efetuando uma eterna salvação. E assentou-se à destra de Deus, e ele deve permanecer nessa dispensação até que o último eleito entre. Também até que seja os seus inimigos vencidos. E qual é o último inimigo que vai ser vencido? Qual? A morte. Coríntios 15, versos 28 e 29. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está esta que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer, Deus não se sujeitou. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, disse o Senhor, meu Senhor, fica aí até que eu sujeite todas as coisas. E o último a ser vencido é a morte. Com que ela é vencida? Como que a morte vai morrer? Com a vida eterna.
Então, veja, eu quero dizer, Cristo, esta representação, esta dispensação, você tem que entender, Pai, Filho, Espírito Santo, entende? Deus aparecendo como leão, ó, o leão da tribo de Judá, vê um cordeiro, são movimentos de Deus. Por isso você não pode ter uma mente unicista. Não, não faça isso. Então veja, quando Deus terminar de tratar com a igreja, nós sabemos que essa expiação, ela voltará para Israel. Ela volta para Israel. Então, quando termina milênio e tudo mais, eu quero dizer, termina esses movimentos, porque até esse movimento de filiação vai terminar como filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Filho de Davi é só até o milênio. Depois do milênio, teremos a eternidade. Então, eu volto a dizer, vamos respeitar as dispensações de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Cordeiro, Leão. Por exemplo, Apocalipse 10:1, aquele anjo forte, aquele é um movimento de Deus. Aquele não é a pessoa própria, a carne, entende? Aquilo é uma manifestação de Deus. Entende? Deus como anjo forte, Cristo que desceu. Não é que ele desceu em pessoa, veio em pessoa. Não. Olha bem, um anjo tão grande pôs o pé na terra, outro no mar, sobre o mundo inteiro. Aquilo é para abrir os mistérios. É o mover de Deus, não é a vinda, Deus, a pessoa. Não entenda dessa forma. Então vejamos que a vinda física do Senhor, só há 3 vindas físicas. Fora disso é abobrinha. Ele veio para redimir, se fez carne. Vinda física é carne. Ele veio para redimir, deu a sua vida na cruz. Ele vem agora fisicamente buscar. Encontraremos com ele nos ares. Entende? Eu não preciso de revelação para saber que é nos ares que eu vou encontrar com ele. A Bíblia diz bem claro. E vamos para as bodas do Cordeiro. E a terceira vez é Apocalipse 19. Quando ele virá no final da grande tribulação, para pôr ordem no mundo, e ele vem com seus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha bem, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não se preocupe, vocês serão rei, vocês serão rainha. E ele vem com seus ali. Não é certo? A noiva desaparece no final de Apocalipse 3, do fim da era de Laodiceia, e ela só volta a ser vista Apocalipse 19. É uma grande coisa que se deve lembrar. Então não existe 4 vindas, 5 vindas. Alguém diz, mas ele veio no dia do Pentecoste. Aquela foi uma vinda espiritual. Dele veio espiritualmente e ele nunca foi para tornar a voltar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, Deus aqui sempre, ele, como diz o irmão Branham, ele aparece, ele manifesta. Ele cura, Jesus veio e me abençoou, Jesus veio e me curou. Eu estava nessa situação, Jesus me tirou disso, Jesus veio. Quer dizer o quê? Não quer dizer que veio fisicamente. E se ele veio fisicamente por aí, na pessoa de alguém, ora, ele manifesta. Essa palavra é chamada manifestará. Porventura encontrará fé o filho do homem
quando se manifestar. Manifestar quer dizer dar-se a conhecer. É a mesma palavra de aparição. Dar-se a conhecer. Se usa a mesma palavra para explicar o termo aparição, aparecer e manifestar. Então, vamos aqui. Igual, voltando, aquela nuvem que apareceu ali em 28 de fevereiro de 63, os selos foram revelados em março. O irmão Branham tomou consciência desta nuvem, que foi fotografada ali, naquela região, em maio. Em maio. Como que Deus viria antes, se fosse a vinda, de dar a sua palavra? Primeiro, ele envia a sua palavra. Mas o que foi aquilo? Como diz o irmão Branham, aquilo foi uma manifestação para provar que os selos é vindo de Deus. Da mesma maneira como o casamento e divórcio teve a coluna lá sobre a montanha, para provar que casamento e divórcio era assim, diz o Senhor. Há muita gente querendo explicar problemas de casamento e divórcio com suas próprias ideias e busca aqui, busca acolá, alguma coisinha que o irmão Branham falou bem antes. E se você quiser usar a mensagem para fazer o teu crochê, você acha. Você pode usar a mensagem até contra o próprio irmão Branham. Você faz como quiser. Eu não me encabulo com essas coisas, porque pode cortar aqui, corta ali, corta aqui, corta acolá, e fazer, como disse o profeta, eu falar coisas que eu não falei. Teve um certo político, uma vez, alguém me falou, ele candidatou numa eleição e perdeu. E ele entrou na próxima eleição, mas a oposição pegou o que ele havia falado. E fizeram uma entrevista com ele, com aquelas antigas gravações. É certo que o senhor vai roubar? É verdade, é verdade. Ele tinha dito que ele ia combater a corrupção, mas é verdade. Pronto, cortou. O senhor vai fazer isso? Sim. E eu sei que complicou toda a conversa do homem. Por isso, deixa as mensagens como está, gente. Deixa como está, sabe? Então, vejamos, irmãos, que se disser que Jesus desceu ali em 63, este trono ficou vazio, este propiciatório, olha bem, acabou. Não há mais sacrifício, não há mais intercessão ali em cima. Entende? Isso é o fim. Sendo sincero, entende? É a dedução normal. Se ele veio ali, a pessoa dele, no irmão Branham, ou isso, aquilo, por isso já tem que ter o nome, porque o nome está sempre na carne. E aí a coisa vai caminhando, até chegar ao novo nome de Jesus, que vocês sabem que é uma blasfêmia, né? Fazer do irmão Branham ocupar o lugar de Cristo. Então, veja, se ele veio, vamos dizer, se ele tivesse vindo ali, ele não veio fisicamente, ali foi uma manifestação. Mas vamos dizer que se tivesse vindo, conforme essa interpretação, o propiciatório já não existia mais, não teria mais o altar ali em cima. Não teria mais sangue. Veja só. Então há uma interpretação que diz, eu não queria entrar nisso, mas vamos explicar. Não, a misericórdia está em nós. Gente do céu, eu sei que ela está em mim pela graça dele, porque Deus me olha e me vê sobre mim o sangue, sobre você. Mas não quer dizer
que eu sou proprietário, eu sou um beneficiário, você é um beneficiário, não proprietário. Esse espírito, irmãos, teve na Igreja Católica. Só o Papa podia perdoar e tinha que pagar. Então, tem que participar comungar nessa mesma coisa, para ter a misericórdia. Me pega você num dia meio já do pé torto. Vê se eu tenho misericórdia. Nós somos humanos. Nós dependemos da misericórdia. Se eu sou proprietário dela, então eu não vou pedir a Deus perdão, misericórdia. Eu vou usar para mim mesmo. Entende? Eu vou usar para mim mesmo. Mas vamos aqui. Que o trono não ficou vazio quando Deus se manifestou para revelar os mistérios da palavra. Quando a Escritura nos diz que o profeta diz que ele levantou, olha bem, não quer dizer, levantou, ele pegou e saiu e desceu aqui. Não. Isso quer dizer, queridos irmãos, que ele simplesmente se manifestou para revelar aos profetas usando um vaso humano que foi o seu profeta, William Branham. Então, veja você, se ele tivesse vindo, então o trono teria ficado vazio, não teria mais propiciatório lá, entende? Não teria mais sangue, não teria mais misericórdia, não teria mais nada ali. Você observa São João capítulo 3, verso 13, para ter uma noção disso. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Não quer dizer porque ele estava aqui, Deus manifestado em Jesus, que o céu ficou vazio. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Ele estava aqui e ele estava lá. O trono não ficou vazio quando Deus se manifestou, trazendo esta mensagem. Então, irmãos, Davi disse: ó Deus, o teu trono permanece, subsiste eternamente. É o domínio. Isso aí é um mover, como eu disse, são movimentos de Deus. Levantou, saiu, veio, revelou, mostrou. São movimentos de Deus. Mas não quer dizer que o trono está vazio, que Deus deixou do seu governo. Nunca! Nunca! O teu trono permanece firme. Quer dizer, o cetro, o comando, o domínio, entende? Está na mão de Deus. Uma vez Nabucodonosor pensou que ele estava acima, Deus fez ele comer capim durante 7 anos, até que ele reconhecesse que há um que domina sobre tudo. Então, nos diz o profeta, na mensagem, o 5º selo, parágrafo 235. Eu tenho muitos parágrafos, muitas citações, são dezenas que falam destas coisas. Porém, eu vou citar só um. Mas eu tenho dezenas e dezenas de coisas que afirmam cada ponto que eu estou falando aqui. Então, eu tenho não uma coisa isolada, eu tenho um contexto completo. Você tem que pegar a mensagem no seu contexto inteiro, não pontos isolados. Nesta mensagem, olha bem, 5º selo, o próprio selo. Então, veja, o profeta diz que o trono da misericórdia, que o propiciatório, que há um altar no céu. Isso no selo.
Como que diz que não tem? Porque quando veio para revelar, começar. Se o quinto, diz o profeta assim: se não há altar de sacrifício no céu, então onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro? Onde está colocado o cordeiro? Tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro imolado, onde está o sangue. Agora, o incenso era o perfume oloroso que queimava, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente por meio do sangue sobre o altar de sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. Eu penso que isso seria tudo, não é? Temos um altar, Jesus, o sumo sacerdote, propiciatório, o sangue fala por nós. Nossas orações, se não tem, aonde está o nosso arrependimento? Onde encontramos o perdão de nossos pecados? Aonde é aceito o teu esforço para servir a Deus? Tudo tem que passar por esse processo, porque somos salvos por representação. Então, veja que Jesus, quando morreu, ele voltou. Não foi isso? Ele voltou para interceder por nós. E nos diz as Escrituras, Hebreus 4, visto que temos, verso 14 e 16, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Por isso que Deus se fez nosso parente redentor, tomou nossa natureza. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos ou não temos? É o altar ali, o santuário, o sacrifício, o cordeiro ensanguentado. Veja só, eu vou ler algumas escrituras. E as escrituras ainda em Hebreus 6, verso 18 e 20, diz que ele entrou por nós. Olha o sumo sacerdote, entrou por nós além do véu. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma. Aí está a fé, né? Segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É escrituras. Não é interpretações, é escrituras. Quando ele morreu, aquele véu que representava a carne dele, rasgou. Quando ele morreu na cruz. Entende? O véu rasgou. Por onde ele rasgou? De alto a baixo. Não de nós para ele, de baixo para cima, mas de cima para baixo. E diz o profeta, antes era morte entrar ali. Hoje é morte quem não entra ali. Porque o caminho foi aberto pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Está livre a estrada.
Cada um é chamado diante desse propiciatório misericórdia para receber oração, receber os favores de Deus, receber ajuda neste tempo oportuno. Agora, se não tivesse isso ali, por isso que nós tomamos da Santa Ceia. E Jesus diz, fazer isto em memória. Amém. Memória, lembrar, recordar, conhecer o que ele fez. Não é uma celebração, uma festa. Não, é em memória. Reconhecendo o que ele fez por nós. Eu gosto disso, irmãos. Então, vejamos que as Escrituras nos diz que nós temos um sumo sacerdote ali. O que é o sacerdote? Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A Bíblia alerta que aquele que se assentaria no trono de Deus querendo parecer Deus. Quer dizer, ocupar o lugar, o nome de Deus aqui e dizer que é tudo. Entende? Mas só há um mediador entre Deus e os homens. Não é o Papa, não é ninguém, é Jesus Cristo. Hebreus 8, verso 1 ao 5. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Quer dizer, tudo que Paulo está dizendo, que ele fala no livro de Hebreus, é para mostrar que nós temos um sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, ali no templo, né? Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestes, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que nos montes se te mostrou. Então, para ele ser sacerdote, para valer essa intercessão, ele teve que morrer. Teve que oferecer seu sangue, dar a sua própria vida. E a Escritura diz que ele entrou ali, olha bem, pelo seu próprio sangue, não sangue de um animal. Por isso que Paulo diz que hoje não é pelo sangue de uma novilha ou as cinzas aspergidas de um animal, mas é pelo sangue de Cristo. Olha bem, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E as Escrituras, como ele ofereceu esse sacrifício, a sangue, seu sangue está ali, ó, o cordeiro imolado. Não chore, João, cordeiro. O leão da tribo de Judá venceu, e quando olhou ali estava um cordeiro vindo, ensanguentado. Eu vou chegar lá. Então, irmãos, nós temos esse propiciatório. Você pode chegar com confiança. É por ele que somos santificados, somos aceitos. Nós somos salvos por representação. Hebreus 10, do 10 ao 14, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, falando dos levitas, que nunca podem tirar os pecados.
Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Está sentado. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E qual o único inimigo que vai? O último é a morte. Então ele está ali. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por isso, tendo, pois, irmãos, eu volto a essas escrituras, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, representa a palavra. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 19 ao 23. Então nós vemos que ele entrou ali. Ele entrou ali naquele santuário. Ele fez o serviço, vamos dizer. Ele, o sumo sacerdote. E ele se colocou, seu sacrifício, seu sangue, sua morte, está ali sobre este altar. Se não estivesse ali, bye, bye. Então, nós vemos, irmãos, que a Escritura nos mostra que Jesus, em Apocalipse 3, 21, diz que ele, ao que vencer, olha bem, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele venceu. Ele venceu e se assentou no trono do Pai. Está ali, o sangue está sobre o propiciatório. Olha bem, quando João, em Apocalipse 5, viu o livro na mão de Deus, era o livro da redenção, o livro que está, vamos dizer, o poder, o domínio que Deus deu a Adão. E Adão simplesmente perdeu. Aquilo não voltou, diz o profeta, para as mãos sujas do diabo, não. Aquilo voltou para a mão do dono original. E agora Deus procura alguém digno, um parente redentor. Quem é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, quer dizer, seus mistérios e tudo? É o mistério da redenção. Quem é digno? Por certo, João correu os olhos esperando sair alguém de algum lugar. Ele olhou nos céus, ali estava Adão, o único que não era nascido de mulher, não era digno. Ali estava Abraão, ali estava Moisés, vamos dizer, todos os profetas. Olhou na terra entre os vivos, porque isto foi no ano 95 e 96 que João viu o livro de Apocalipse, teve as revelações. Ele não viu Maria, Pedro e nem ele mesmo digno. Olhou debaixo da terra entre os mortos, a coisa estava pior. Não havia ninguém digno e ele chorava. Por quê? Se não houvesse ninguém digno, tudo estaria perdido. Você leia a mensagem, o parente redentor, o trabalho de Boaz, com Noemi e Ruth, como ele resgatou. É o plano da redenção, e ali. Está tipificado ali. Então, ninguém era digno.
Agora você pode dizer, mas um anjo era digno. Sim, só que ele é estranho, ele não é humano. Ele não sabe o que é roncar, né? Ele não sabe o que é ter dor, ter preocupação. Entende? Ele não é humano. Então, ele não é nosso parente. O que ele fez? Deus se fez nosso parente. Voluntariamente. Como que foi isso? Deus veio sobre Maria e gerou um corpo para ele, chamado filho. E este filho tinha a natureza humana e a natureza divina, porque Deus habitou ali. Entende? Então veja que temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado. Foi a posição mais baixa que Deus desceu, tomar essa natureza perigosa. E quando ele tomou essa natureza, o diabo disse, é a minha oportunidade. Mas esbarrou, também está escrito. Não é? Então veja, Deus se fez nosso parente. Ele sabe, Jesus sabe, ele sabe, irmãos, nessa natureza que ele manifestou, veja só, um que como nós em tudo foi tentado, ele sabe o que quer dizer uma lágrima, ele sabe o que quer dizer um problema, ele enfrentou pobreza, ele enfrentou doenças, ele enfrentou tristeza, ele enfrentou angústia, e a Bíblia diz que nos dias da sua angústia oferecia a Deus orações, entende? Ele enfrentou tudo que você enfrentou. Se tivesse alguma coisa que ele não venceu, esta coisa derrubaria a sua igreja. Nos venceria a todos. Mas em tudo, diz a Bíblia, ele foi tentado, mas sem pecado. Quer dizer que você pode vencer as tentações, sem pecar. Amém? Então, vamos seguir aqui. Que quando João chorava, não chore, João. O leão da tribo de Judá, não o cordeiro, o leão venceu. Leão quer dizer o quê? Rei. É isso? E João olhou, claro, para ver um leão. O que ele viu? Um cordeiro. Foi assim que ele venceu, não como leão, como rei. Determinar, mandar, dominar, mas como cordeiro. Isso é um tipo de como cada um vence. É com a humildade do cordeiro. Não é certo? E um cordeiro sangrando foi a batalha da sua cruz. Ele veio, olha bem, preste atenção aqui. Ele veio ante o trono e tomou o livro. E saiu? Não. E assentou. Agora, quando foi isto? Que ele tomou o livro. Vamos ser bem claros. Quando foi que ele tomou o livro? Porque ele é digno. Pode ver que depois que ele sentou, digno és de cordeiro tomar o livro, porque compraste para o nosso Deus. Quando foi isso? 63 ou qualquer outra época? Não. Quando ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está ali, no trono do Pai. Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se isso não aconteceu, entende? Ele assentou como? Como cordeiro. Tomou o livro como cordeiro e se assentou como cordeiro. É o sacrifício. Se isso não aconteceu ali, então estamos sem o altar de misericórdia desde que ele morreu até 63. Não, ele se assentou como cordeiro e ali está o propiciatório. E tem que permanecer ali até que o último eleito entre. Entre. Vamos seguir aqui. Não foi
quando João viu em 95 essas visões. Não. Foi ali. Por isso que há muita confusão, pessoas fazem confusão, mas estou tomando de uma maneira simples, mostrando a vocês o caminho. Agora, faça um apanhado de todo o contexto da mensagem, você chegará a isso. Entende? Porque ele se assentou no trono, não como rei, mas como o quê? Cordeiro, sacrifício, misericórdia, sangue. E aonde está o seu corpo? Hein, Ilmer? Está lá. Está lá, não está aqui. Está lá. Aqui é a igreja, é o corpo místico de Cristo. Mas aquele sangue está ali. Aonde está o cordeiro se no altar no céu? Aonde está o cordeiro do sacrifício? Ele está ali, em cima. Então vamos aqui. Tomou o livro e assentou-se no trono. Quem dizeis ser este? Parágrafo 34. Abençoa a palavra, Senhor, enquanto a leio. Não há nenhum homem que seja apto ou capacitado para interpretar esta palavra. João viu o livro na mão daquele que estava sentado no trono, e não havia ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, que fosse digno até mesmo olhar para o livro. Mas um dos anciãos disse: Eis que o leão da tribo de Judá venceu. João, olhando para ver um leão, ele viu o cordeiro que tinha sido morto. Um cordeiro ensanguentado saiu e tomou o livro, subiu num trono e se assentou. Como cordeiro ou como leão? Como cordeiro. E todas as celebridades dos céus tiraram a coroa da cabeça e se inclinaram e souberam que ele era digno. Mensagem. Quem dizeis ser este? Parágrafo 34. Eu só estou tomando um parágrafo, mas eu tenho vários, muitos. Então, seu corpo está onde? Está sobre este altar, sobre este trono, este domínio. Entende? Que, vamos dizer, essa dispensação do sangue, da graça, misericórdia, que nós estamos desfrutando o restinho dela aqui. O poderoso conquistador. Olha bem, o poderoso conquistador, parágrafo 171, diz o profeta. E então eles tinham um sinal aqui, que eles voltariam. O que é isto? O corpo físico do Senhor Jesus Cristo assentado no trono de Deus. Isso tudo o profeta falou depois de 63. E quando passarmos por ele, nós, se vamos hoje, e ele não volta por 100 anos, eu te encontrarei ali, eu direi, um dia voltaremos, venha ali. Aquele corpo levantará do trono novamente. Ele voltará à terra, aquele corpo, o corpo físico. Entende? A vinda de Cristo é este corpo físico. Voltará à terra, e quando ele voltar, preste atenção, cada espírito que nasceu de novo virá a um corpo material, um homem, jovem, uma mulher, e viverá para sempre na presença de Deus, e segue. Então isso é o quê? A ressurreição. Quando ele voltar, neste corpo, ele levantar do trono, entende? Termina a intercessão. É quando vem para nós, para levantar aqueles que dormiram e transformar os que estão vivos para ir embora, né? Só haverá graça para Israel. Terminou a porta para o mundo gentil.
Então, irmãos, eu quero dizer assim, enquanto está ali este sacrifício, você não se preocupa com o diabo. Não se preocupe com ele quando ele lhe acusa. Entende? A pessoa, você tem que aprender a se perdoar a si mesmo, que é a coisa mais difícil. É obter o perdão próprio do que o perdão de Deus. Parágrafo 4º selo. Agora, enquanto o intercessor estiver sobre o trono, Satanás pode continuar suas acusações, porque ele é o advogado do oposto. Ele é o contendor de Jesus Cristo. Cristo está ali e o adversário diz: porém, espere, Adão caiu. Adão fez isto, eu o venci. Eu enganei sua esposa para que cresce numa mentira, e você disse que por isso ele seria condenado. Porém, ali também está o mediador. Amém. O redentor semelhante. Amém. Ele está parado ali com sangue que pode tomar o coração do pecador mais vil e mudá-lo. O mediador está sobre o trono. Está, não esteve não, está sobre o trono. Satanás diz: são culpados. Jesus respondeu: não são. E lá em Apocalipse 14 ou 12 diz: eles venceram pelo... Querem me tirar o sangue, gente? Esse caminho da minha vitória? Eu não confio em ninguém, não confio em mim. Quer tirar a coisa mais sagrada? O diabo sempre tentou anular o sangue. Sempre. Mas não. Graças a Deus, está ali. Aleluia, está ali. Eu ouvi, houve um colega que disse uma blasfêmia terrível, horrível. Eu não creio em um Cristo hemorrágico. Bem assim, desculpa falar, isso a gente sente até mal. Ensanguentado lá em cima, não tem mais na intercessão ali. Se isso não é blasfêmia, não existe coisa pior. Porque todo o plano da salvação está baseado nessa misericórdia, no propiciatório. No propiciatório. O sangue está em nós. Claro, eu recebi, aceitei. Por quê? Encontrei misericórdia porque há misericórdia diante de Deus. Vamos chegar lá. Então, veja vocês que Deus, quando Ele nos olha, o que é que Deus te vê? A tua cara? Será que Deus olha e vê os bigodes do irmão Sadia? Não. Deus, Ele olha e Ele vê o que? O sangue sobre nós. É tudo que Ele olha. Você aceitou e esse sangue está sobre você. E se você olha para o vermelho, através do vermelho, você é branco. E Deus nos olha através deste sangue, para o sangue que está sobre nós. Por isso que a noiva não tem culpa. Amém? E este sangue tem que permanecer ali enquanto cordeiro, quer dizer, esse sacrifício, quando eu digo sangue, é essa vida. Vida é sangue. O ministério do Calvário tem que estar de pé até que chegue o último eleito, e ele fala por todos que se arrependeram e aceitaram. E mesmo ele fala, por esse mundo vai cheio de pecado enquanto a pessoa vive. O irmão Brano entrou em um certo bar, uma vez, um restaurantezinho ordinário para comer,
e ali encontrou uma velha com 2 homens, e aquela velha com a sainha curta, pintada os cabelos e toda rebocada, e bebendo, fumando, e aqueles 2 homens ali com ela. Ele olhou do lado, tinha os jovens lá abraçando e se portando mal com a moça. Ele olhou para um guarda que estava jogando, e o guarda era proibido naquele estado, aquele jogo, e o próprio representante da lei violando. Irmão Branham se tomou de nojo e disse: ó Deus, tu é tão santo, por que o Senhor aguenta estas coisas? Por que o Senhor não arrasa tudo? Será que minha filha Rebeca vai crescer vendo tudo isso? E começou a julgar. Deus disse assim, ó, vem cá. Lhe chamou à parte, e ele foi ali à parte, e ele teve uma visão. E ele viu a terra vindo, o globo terrestre. Por certo, foi chegando perto, foi vendo a silhueta dos continentes, né, das cidades e tudo, e ele viu ele. E esse globo terrestre estava rodeado por um anel, um escudo de sangue. É o sacrifício. E ele viu ele mesmo pecando. Quando ele pecava, ele diz que aquele pecado subia à presença do Deus Santo. E a ira de Deus vinha contra ele. Mas a ira de Deus batia naquele escudo. E não podia atingi-lo. E ele viu o rosto de Jesus contorcendo, e ele dizia: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. E aquilo comoveu ele tanto, que ele chegou ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor me perdoa? Jesus pôs a mão ao lado, com seu sangue escreveu no livro, como diz, o prontuário dele, o histórico, perdoado. Mas fez uma pergunta para ele: eu te perdoo, por que você está condenando ela? E ele, quando saiu dali, o quê? Ele tinha que pedir desculpa. Chegou até aquela senhora, os 2 homens tinham ido no banheiro, e ele disse: senhora, eu queria falar contigo. Não, estou acompanhado. Ele disse: não é isto, eu quero lhe pedir perdão. Há pouco eu estava te condenando, porque a senhora está nesse estado, entende? A senhora já é uma vovó, né? E bebendo, e nessa situação, o que é que lhe trouxe a esta condição? Daí ela disse: o senhor, o reverendo Branham, que está tendo campanha? Aí ele falou: sou. E aquela mulher chorou e contou uma história de arrebentar qualquer coração. E ela disse: eu sou filha de um diácono, cresci dentro da igreja, me afastei. Aliás, eu me casei, errei contra meu esposo, meus filhos, e caí nessa situação. Será que há misericórdia? O irmão Branham diz: irmã, enquanto Deus me mostrou, enquanto a gente vive, tem misericórdia. Mas depois que a pessoa morre, aí não há mais. E você estará direto diante da ira de Deus. Quer dizer, enquanto a pessoa vive, há oportunidade. Vou eu dizer que não há misericórdia? Eu vou dizer que a pessoa não aceita, mas que há disponibilidade, a misericórdia de Deus está disponível, está. Agora, você aceitou, mas isso não lhe dá o direito de você dizer que não tem para A, B ou C. Não lhe dá o direito. Você não julgue o que Deus tem feito, porque o plano de Deus está nessa misericórdia. Então, veja que essa misericórdia está aí. E graças a Deus por ter aceitado. A misericórdia está na noiva, sim, porque aceitamos. Não há misericórdia se eu não aceito ela. Por isso ela está em nós. Então, Deus, ele olha e ele vê o quê? O sangue sobre você. Assim é um genuíno cristão. Sabia você que um genuíno cristão, Deus não lhe imputa pecado,
Disse Davi: bem-aventurado o homem que Deus não lhe imputa pecado. Quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não por manufatura de um crente, porém realmente no sangue do Cordeiro, quando o profeta está dizendo isso, são a última mensagem, ou quase a última dele, nas asas de uma pomba branca, parágrafo 50. Deus não imputa pecado a você em nada que haja feito, porque você está sob o sangue. E ele não o vê, quer dizer, ele não te vê. Há um sacrifício de sangue, a única forma que ele pode ver você é da forma que viu você antes da fundação do mundo, quando ele pôs seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isto é tudo que ele pode ver, porque você tem sido redimido de tudo que você tem feito. Você tem sido lavado no sangue do Cordeiro, portanto, não há fel em você, não há hábitos impuros em você, porque o sangue do Cordeiro tem feito isto. E Deus não pode lhe imputar pecado, uma vez que você tem uma oferta pelo pecado esperando por você ali. Então, irmãos, eu vou deixar algumas coisas aqui. Eu quero chamar a atenção aqui, mas eu quero chamar a atenção aqui. A mensagem, perguntas e respostas sobre o selo. Parágrafo 190. Guarda bem isto. O profeta nos diz que quando este sangue, este cordeiro sair dali, este trono de misericórdia, este lugar de misericórdia, se torna lugar de juízo. Então haverá fumaça, raios, trovões, que representam o juízo. Ele diz o seguinte, fizeram essa pergunta para ele, e ele diz assim, só vou ler o 190. Senti como se algo estivesse me impedindo o passo e me dizia, regressa, regressa. Quer dizer, ele teve que regressar. Regressar quê? Devo deter-me aqui mesmo e começar a orar pelos enfermos? O que é isto? O que tenho feito? Então, quando comecei a dizer isto, alguém na congregação disse, leia o versículo de novo. Então, ao lê-lo, ali no final desta pergunta estava a coisa. Apocalipse 8, 9. No primeiro versículo, soa como se fosse os anciãos e os animais, onde diz, cantava um novo cântico. Porém, mais adiante, diz que tens redimido. Então, estes são a noiva, os santos raptados. É que ele confundiu uma pergunta lá, né? Ele está pensando em outra coisa. E o cordeiro já tinha o livro na mão e já havia deixado o trono intercessório. Quer dizer, ele estava com o livro na mão, mas já havia deixado o trono. Deixa-me explicar a vocês. Porque ele é um redentor, ele tem que requerer tudo. Não só salvar, mas o livro lhe dá o direito, quer dizer, esse poder, requerer tudo que perdemos. Ele tem que requerer a terra que caiu. Ele já requereu. Ele tem que requerer o que ele redimiu. Ele tem que requerer Israel. Ele tem que requerer tudo, tudo, tudo. Entende? Olha bem. E o cordeiro já tinha na mão e já havia deixado o trono da graça intercessória. Vê como o Espírito está cuidando disto? Quer dizer, depois do rapto. Por isso, é o mesmo que lhes disse outro dia, quando ele me havia falado ali no quarto, logo quando começou os selos. Olha bem. E logo vim e lhes perguntei e lhes preguei que quando o cordeiro se foi do lugar,
Creio que aqui poderíamos tomar um novo tema. O Cordeiro havia deixado o trono e se havia apresentado. Olha bem, estas coisas as recebi estando na presença daquela luz. Quer dizer, o próprio Deus, na presença daquela luz, no quarto, e essa luz é Cristo. Quando ele estava presente, me disse que quando o Cordeiro deixa o trono, já não há mais mediador. Então regressa aqui e o dia da redenção para a igreja termina ali. Irmãos, isso é o profeta dizendo que na presença da luz, Deus lhe instruindo sobre isso, que quando o Cordeiro deixa o trono, terminou a redenção, terminou o trabalho do propiciatório. Não há mais misericórdia, não há mais intercessão. Quem disse isso? É o homem Brana? É o homem um pastor? Não, o próprio Jesus Cristo, a própria luz. Tem você coragem de ir contra isto? Então veja, parágrafo 4º selo, parágrafo 60, já vamos logo indo para o final. Ele tem que permanecer ali até que o último eleito venha. Ele fala inúmeras vezes sobre isso. Esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, certamente sairão. Por isso, Jesus está ali esperando em sua obra de mediação, até que entre esta última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Outro dia temos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo, na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos neste dia. Vamos indo para a conclusão. Eu agradeço a Deus com vocês, porque temos um sangue que fala, a misericórdia que fala, entende? E alguém perguntou, irmão Brana, a misericórdia acabou? Ele disse, não pense isso, não deixe essas ideias. Tem muitas coisas nisso aí, entende? Ele disse, eu sei de onde vocês pegaram isso, é porque ali, do final das eras, porque o Cordeiro sai do trono e veio revelar o livro. Ele diz, ele pegou o livro, ele veio revelar, não requerer. Apocalipse 10:1 foi para revelar os mistérios, não requerer. Porque para requerer é quando ele sai de vez. Então são, como eu disse, movimentos, são manifestações de Deus essas coisas. Agora, vamos aqui. Vamos fazer algumas considerações. Entende? Se o Cordeiro tivesse saído da intercessão, eu pus aqui várias coisas. Se o Cordeiro já tivesse saído da intercessão, a verdade é que ninguém poderia ser entregue, ser tirado debaixo do sangue, porque não teria mais sangue. É ou não é? É ou não é, irmão Wilmer? Ninguém poderia ser entregue ao diabo. Se o Cordeiro já não tivesse na intercessão, o lugar da misericórdia tornou juízo. Como que há a pessoa salvando e assim por diante. Entende? Sendo que o próprio profeta diz, eu estive diante dessa coluna de fogo e ela me diz, quando sair, já não há mais tempo, é só juízo. Se o Cordeiro saiu da intercessão, entende? Nossas orações não podem serem respondidas. Nossas confissões nada valem, e a verdade é que ainda estamos em pecados e condenados. Se o Cordeiro saiu da intercessão, então, para que a Santa Ceia? Se é para apontar este sacrifício. Para que o batismo? Se é feito sobre um arrependimento. Não seria aceito esse arrependimento.
Se o cordeiro tivesse saído da intercessão, ele já teria levado a sua noiva, já teria acontecido o rapto. Ele não teria que permanecer ali até que o último, já teria chegado o último e já teria acontecido o rapto. Vocês veem isso no quarto selo, né? Se o cordeiro, vamos dizer, saiu da intercessão, como a interpretação de alguns, em 63, então já aconteceu a tribulação, porque logo vem a tribulação, que é 3 anos e meio, e os 2 profetas de Apocalipse já teriam que ter vindo, Moisés e Elias. Os 144 mil teriam crido e morrido, e ressuscitado com seus mensageiros. Entende? O milênio já teria entrado em cena. A terra já teria, o quê? Sido renovada. A noiva teria subido e já descido de novo para reinar os 1000 anos. Nós estaríamos no milênio. É isso, irmão. Os sistemas mundiais, o tempo do gentio já teria acabado, porque a tribulação é para a pedra, Cristo, rebentar com o sistema dos homens. Já teria acontecido o Armagedon, já teria cumprido Apocalipse 19, entende? E mais, o diabo teria que estar preso. E esse malandro foi preso? Irmãos, mais ainda, quer mais? A besta teria se manifestado, teria sido vencido com sua imagem. Roma, Apocalipse 18, já teria sido destruída. Não é isso? Não confundam. Não confunda sobre revelar e cumprir. Há muita diferença entre revelação e cumprimento. Entende? Cumprimento, como, vamos dizer, o 7º selo é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Começa com a abertura da palavra. Porque tem um começo, tem um meio e um fim, mas conclui o quê? Naquilo que ninguém sabe, o dia e a hora, na hora do arrebatamento. O 7º selo já se cumpriu? O arrebatamento não se cumpriu. O 6º selo, a tribulação já se cumpriu? Foi revelado, mas não foi cumprido. A coisa foi revelada e cumprida, isso é história. Mas a coisa, o 4º selo mesmo, que está em curso, ele simplesmente sobrepõe ao arrebatamento. Entende? Porque tem que manifestar a besta, o homem do pecado, e vai até a tribulação. Eu já expliquei aqui um dia na escola um estudo chamado Sobreposições, para que você veja como que as escrituras estão entrelaçadas. Então, veja, o profeta, nessa mensagem, o sinal, que é bem depois dos selos, ele diz: a minha fé olha para ti, ó Cordeiro de Deus. O profeta nunca disse que ele veio. Jesus já veio. Morreu, viveu mais 3 anos, 63, 64, 65, quase 3 anos a mais, 2 e tanto. E ele disse: estou esperando ele. E ele disse que ele continuava olhando para o Cordeiro. Vamos fechar nossos olhos, somente ouça aqui. Leva ele no final da pregação. Levantemos nossas mãos para oferecer a nossa gratidão a Deus, ali, embaixo, em cima, em todos os lugares. Muito bem. Minha fé olha para ti, tu, Cordeiro do Calvário, ó Salvador divino. Agora ouça-me enquanto oro, leve todos os meus pecados embora, não me deixe
este dia. Quero ser inteiramente teu, enquanto o labirinto escuro da vida em que eu ando seja uma luz, e a aflição ao redor de mim se propaga, exponha seu sinal. Seja tu meu guia, lance a escuridão, tornando-a dia, levando todos os meus medos, não me deixe jamais afastado do teu lado. Línguas e interpretações são dadas a partir da audiência. Então, aonde estão os seus olhos? Fitos no Cordeiro de Deus. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? O que nós devemos fazer? Nós, enquanto estamos aqui, como diz o profeta, dentro temos que ter a mão lá fora, procurando aquela última ovelha. E um dia disse um pastor aqui que quanto mais para o fim, mais caro fica essa ovelha, fica mais rara, né? A gente tem que esforçar mais, mas isso é o que devemos fazer, evangelizar. Evangelizar. Agora, se você olha que há misericórdia, aí você vai atrás do pecador e diz, olha, ainda há tempo, rapaz. Há tempo, né? Então, vamos buscar esta última ovelha. Eu tenho aqui a mensagem. A igreja irá antes da tribulação, 103:13. O que acontece? Há muitos peixes no lago. Há muitos que Deus conheceu antes da fundação do mundo, que são predestinados para a vida eterna. Quando este último eleito vier, tudo se encerra. Somente houve certo número de pássaros que entraram na arca, e certo número de animais, e as portas foram fechadas por Deus, e os demais ficaram fora, embora eles tentassem entrar. Depois dos selos, ele pregou essa mensagem. A igreja irá antes da tribulação. Então, nós temos que ir em busca desta última semente. Agora, onde descansa a nossa fé? Aonde descansa a sua fé? Vamos terminar aqui. A nossa fé tem que ter um lugar de descanso, gente. Não é mesmo, Odino? A nossa fé, ela descansa na obra consumada no Calvário. Aleluias. Irmão Branham, ele disse que ele tinha um texto no coração dele, ardia tanto que ele acordou a mulher dele. Olha que ela era uma crente, né? Com sono, aguentar ali, sentar. E ele disse que ele começou a pregar para ela o descanso da fé. Eu dizia, a fé cristã está baseada completamente em repouso. Isto é correto. Um cristão não é agitado. Um cristão não corre de lugar em lugar. Um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. Um cristão repousa. Tudo tem terminado, tudo termina para o crente no Calvário. Isso é o correto. Pode vir a enfermidade, ocorrer decepções, mas o cristão está em repouso, conhecendo isto, que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade nem morte, não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira, a âncora está firme. Eu visitei um porto uma vez e vi que estávamos voando em um avião, voávamos a pouca altura, e ali havia um grande velho navio. A vela havia caído, você sabe, uma tempestade estava sobre o mar. Ela estava sacudindo. Eu vi aquele velho barco ali, balançando para trás e para frente. E algumas ondas passavam por baixo e outras caíam dentro do barco e tudo mais.
E eu disse, eu me pergunto, por que se mantém? Quer dizer, por que não afunda? E o companheiro disse, tem uma âncora que o fixa. Portanto, ele disse, o navio não pode afundar. Ele disse, pode passar as ondas, mas não pode se afundar, porque está ancorado. Irmãos, aqui é onde eu paro. Aonde é que devemos estar ancorados? É no Calvário, é na misericórdia de Deus. É ali que nós olhamos. Aleluias. Não é? Eu disse, louvado seja Deus, temos uma âncora. Algumas ondas passam por baixo, outras por cima, mas enquanto a âncora sustiver, não é o barco que se sustém, é a âncora que o mantém seguro. Não é o que eu seja, ou o que eu serei, ou o que eu tenho sido, é o que Ele é agora e o que Ele fez por nós, por mim e por você. Não o que eu possa fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não descansa no que serão minhas próximas campanhas. Minha fé não descansa em nenhuma habilidade que eu possua, ou na igreja, a que me una, ou as pessoas com quem me associa. Minha fé está ancorada e descansa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, já recebida. Deus o justificou ao levantá-lo dos mortos. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E Deus o levantou dos mortos para a nossa justificação. Não é de se admirar que o poeta dissesse, vivo, ele me amou, morto, ele me salvou. Sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitado, ele justificou livremente para sempre. E algum dia ele virá, ó glorioso dia. O cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Claro, as tormentas surgem, todas as classes de problemas, porém estamos ancorados. Isto é suficiente. Nunca se afundará, não pode afundar. Então, não tire essa minha âncora, não é? Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar, as ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor, eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus meu Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, o barco vai
Deus eterno, sublime e santo, obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado pelo perdão, obrigado pela nossa aceitação, pela reconciliação. Tu nos tens reconciliado contigo mesmo através deste sangue precioso que por nós foi derramado, foi dado ali na cruz, e hoje ele fala por nós sobre este bendito propiciatório. Mas um dia tu haverás, ó Deus, de levantar ali para buscar os teus redimidos. Ó Pai, nós queremos estar dentro desta arca de Cristo quando este momento chegar. Ponha-nos ali, incline nossos corações, que todas nossas afeições estejam voltadas para Ti. Dê força ao fraco, ânimo ao desanimado, que cada um possa, ó Deus, encontrar, ó Deus, força ao olhar para a Tua misericórdia, para a Tua graça, e saber, ó Deus, que esta porta está aberta e que do Senhor nos convida gratuitamente para participarmos desta salvação, para tomarmos parte nesta ceia do Cordeiro. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, não permita que ninguém venha estar vivendo voluntariamente em pecado. Não, Pai, o pecado eu sei que deva ser um acidente, não um querer, um praticar voluntário. Por isso, ó Deus, guarda os Teus filhos, Tuas filhas, no temor e na humildade e na sinceridade cristã. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. Cumprimente um ao outro, Deus os abençoe. Um bom dia a todos, a vocês também da internet, que Jesus vos abençoe. Fortaleça a tua fé na graça do Senhor Jesus.